Amém. Boa tarde, irmãos, pais. Sempre, eu não sei vocês, né? Mas eu gosto dessa questão da virada do ano. Não tem nada demais assim, mas só pela ideia de começar, vamos dizer assim, tudo de novo. Apesar de que, se a gente não tomar algumas atitudes, fica tudo do mesmo jeito, né? Mas eu gosto de fazer algumas reflexões, né? Sempre gosto de pensar um pouco a respeito do que está por vir ao longo do ano, né? Nas demandas de casa, com a igreja, do trabalho. E eu sempre faço tenho pensamentos futuros, né? E já faz vários anos que eu estava até conversando com a Raquel esses dias, de que eu tenho muitas lembranças de eu fazendo essas previsões, né? Só que nesse início de ano, também pensando a respeito dessas coisas futuras, o Senhor começou a falar um pouco para mim de que algumas coisas do futuro que eu pensava eram coisas que não estavam ainda sob o meu controle, né? E era uma ansiedade que vinha no meu coração e muitas vezes aquilo não me fazia, vamos dizer assim, tão bem, tá? E eu comecei a orar ao Senhor, né? E Deus pediu para que eu compartilhasse uma palavra sobre a ansiedade, especificamente sobre o que Deus tem me falado a respeito desse contexto que eu falei para vocês. Amém? Então, eu queria que a gente hoje pudesse abrir, né, a nossa Bíblia, Filipenses 4, 5 e 6, texto muito conhecido por nós, né? Não vou ler o 6 todo, tá? Só vou ler a primeira parte. Filipenses 4, a partir do 5, Paulo diz assim, né? Nessa versão NA, ele fala assim: seja a vossa moderação, mas em outras versões também está escrito assim: seja a vossa amabilidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vou repetir. Eu vou usar a palavra amabilidade por enquanto, tá, irmãos? Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele fala: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos, diz a versão NAA, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos. Quando Deus está perto, irmãos, está escrito assim, né? Perto está o Senhor. Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. E depois ele fala: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Quando Deus está perto, a ansiedade, ela não deve estar presente. É isso que o texto está nos falando. As preocupações com o amanhã, elas não são compatíveis com a natureza de Deus. São incompatíveis com a natureza de Deus. Vamos pensar juntos, né? Deus tem todo o poder, toda a sabedoria, nada foge do controle das suas mãos. Aí eu pergunto: o que a respeito do futuro pode surpreender a Deus? Nada. Então, a ansiedade, ela não é compatível com a natureza de Deus. É por isso que Paulo fala que
Se nós estivermos perto do Senhor, não andaremos ansiosos por coisa alguma. Amém? Lá em Romanos 11, né, a partir do 33, fala um pouco sobre quem é Deus. Fala um pouco do seu poder, do que Ele é, do que Ele pode fazer. Paulo escreveu a partir do 33 assim: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele seja todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, se você hoje está aqui e conhece pouco do Senhor, mas crê na Bíblia, crê no que está escrito nela, depois de ler esse texto, que fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu pergunto a você, o que pode surpreender esse Deus a respeito das coisas do futuro? Nada. Amém? O que é tarefa nossa, o que é atribuição nossa, é estarmos perto desse Deus. Amém? Deus não é como nós, irmãos. Deus não é como eu, nem como você. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa, nunca. E se nós estamos juntos em comunhão com Ele, podemos desfrutar da característica, vamos dizer assim, desse Deus em todas as situações. Amém? O que pode surpreender esse Deus? Nada. Amém, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Mas hoje eu queria dar atenção a um ponto desse texto que nós já conhecemos muito. A um ponto, a uma palavra, que creio que é a chave para o que eu quero compartilhar hoje. Mas antes eu queria conversar um pouco e perguntar assim. Não levante a mão, por favor, tá certo? Não vamos pensando juntos aqui, tá? Não precisa. Não. Veja, quem de nós, usei essa palavra aqui, já explodiu, entre aspas, explodiu por causa da ansiedade? Às vezes, né? Eu estou rindo assim, irmãos, porque é o que eu posso fazer, né? Mas quem de nós já explodiu por causa da ansiedade? Estamos tão mergulhados, às vezes, em pensamentos e preocupações, e aquilo começa a nos tomar, e começa a nos deixar inquietos, começa a nos deixar impacientes, e de repente a gente, bum, explode. Temos uma crise de raiva, falamos palavras dolorosas, que muitas vezes nós não queríamos falar, e nos arrependemos bastante depois. A ansiedade incontrolada, irmãos, essas preocupações na mente, ela libera um míssil que só causa destruição para nós. E aí, Paulo nos fala, lá em Filipenses 4, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Eu botei a amabilidade em negrito. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Amém? A palavra grega, traduzida como amabilidade, é uma palavra bem difícil e bem
ruim de pronunciar, tá certo? É epiekis, tá? Ela descreve um temperamento maduro e ponderado. Então, quando ele fala seja a amabilidade, ele vislumbra uma atitude que seja adequada para a ocasião, ou seja, que seja uma pessoa que tenha atitudes equilibradas e temperadas, já que ela descreve um temperamento maduro e ponderado. A reação amável que está colocada aí é uma reação de firmeza, de imparcialidade, de justiça. Ela é como se fosse razoável diante de todos os fatos de uma ocasião. Seu oposto, o oposto da amabilidade colocada, seria uma reação exagerada ou uma sensação de pânico, aquela inquietação, aquela agitação. Essa amabilidade, esse comportamento maduro e temperado que Paulo descreve, é, ou deve ser, conhecido por todos que estão ao nosso redor. Os membros da nossa família notam esse nosso comportamento diante das situações. Seus amigos percebem uma diferença. Os colegas de trabalho beneficiam-se com ela. Outros podem perder o controle ou se esgotar. Mas a pessoa amável que o texto fala, ela é ponderável e madura. É aquela pessoa que, no dia a dia, nós costumamos dizer que tem uma calma que contagia Jesus perto e vivendo em nós. Amém? Mas se essa palavra, uma coisa que eu queria chamar a atenção, se essa palavra amabilidade caminha para um temperamento maduro e ponderado, fica a nota de que o apóstolo está nos chamando também para o amadurecimento. Diante das situações, para vencermos as ansiedades, para controlarmos o nosso temperamento diante das situações, precisamos amadurecer como homens e mulheres de Deus. Paulo está nos chamando para um outro patamar de conhecimento, de comunhão com o Senhor Jesus. Amém? A pessoa cuja calma é contagiante, cuja Jesus é contagiante, faz muitas vezes os outros lembrarem: Deus está no controle. É como se ele fosse aquele executivo da empresa que diz assim: vamos fazer nossa parte, vai ficar tudo bem. É o líder que vê o desafio, reconhece e o observa e diz: esses são tempos difíceis, mas vamos superá-los. Eu já me perguntei, e me perguntei esses dias, enquanto o Senhor falava comigo, eu já me perguntei assim, e pode ser também a sua pergunta, pode ser que vocês estejam fazendo essa pergunta aí, dizendo assim: ô Rafa, essa amabilidade, essa moderação que está escrito, né, na versão talvez que vocês estejam portando aí, essa maturidade que o apóstolo está dizendo, onde é que eu desenterro essa joia aí? Como é que eu faço para encontrar ela, hein? Porque eu estou precisando dela diante das minhas situações. Como é que eu posso manter a calma? Como é que eu posso manter a Jesus postura quando todos estão perdendo? Naquela situação em que é difícil, humanamente, se manter com a calma contagiante. Vamos observar as palavras de Paulo a respeito dessa calma contagiante, dessa postura de maturidade, dessa postura de moderação, dessa postura ponderada e dessa postura amável. Ele fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Ele diz: perto está o Senhor. Nós não estamos sozinhos. Amém?
ele diz: perto está o Senhor. Não estamos sozinhos. Podemos nos sentir sozinhos ou pensar que estamos sozinhos, mas não há um momento sequer em que enfrentamos a vida sem ajuda. Deus está por perto. Claro, quando decidimos deixar Ele fazer parte das situações. Talvez o que esteja faltando para mim é deixar Deus, com toda a sua vida de restauração, tomar conta de todas as áreas da minha vida. Mas eu posso afirmar com convicção, se somos discípulos, nos arrependemos, buscamos viver o reino e uma vida de luz e santidade, não existe um momento sequer em que enfrentamos a vida sem ajuda. Deus está por perto. Amém? Deus repetidamente prometeu sua presença ao seu povo. Repetidamente, irmãos, temos muitos textos que falam. Eu selecionei alguns. Gênesis 15:1, ele fala para Abraão, que até então se chamava Abrão. Ele fala assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Ele é um escudo. O escudo tem que estar próximo a nós, nos protegendo. Amém? Quando Isaac foi expulso da sua terra pelos filisteus e forçado a se mudar de um lugar para outro, Deus lhe apareceu e o fez se lembrar. Lá em Gênesis 26:24 está escrito assim: na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Amém? Depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué. O que Deus disse a Josué em Josué 1:9? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando vier os pensamentos futuros, as preocupações com o amanhã fora da medida que deve ser, nós podemos dizer para a nossa alma: o meu Deus está comigo por onde quer que eu ande. Amém? Irmãos, uma das passagens mais lindas para mim do Novo Testamento, lá em Mateus 1:23, quando o anjo aparece para José, para afirmar para ele que o que estava acontecendo com Maria era de fato como ela relatou. O que é que o anjo diz a Josué? Para anunciar a chegada de Jesus, aquele que é o nosso Redentor, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para exercer o seu senhorio sobre nós, estar conosco todos os dias. O anjo diz assim, em Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. O anjo, quando anunciou a chegada de Jesus, disse que ele seria chamado de Emanuel, ou seja, Deus conosco. O anúncio da chegada do nosso rei foi anunciando de que ele era um Deus conosco, como sempre foi com todos os seus antepassados, como eu relatei até aqui. Amém? O anúncio de Jesus foi para nos lembrar que ele é Deus conosco. Ele se fez carne, fez pecado, derrotou o túmulo, mas ele ainda está conosco. Na forma do seu Espírito, ele conforta, ensina e nos convence. Jesus falou lá em João 16:7, a respeito do Consolador, mas eu lhes digo a verdade. João 16:7.
É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Nós temos o Espírito Santo hoje para nos confortar, nos ensinar e nos convencer. Amém? Nós não podemos pensar, irmãos, e precisamos repreender esses pensamentos com firmeza, que Deus está nos observando à distância. Precisamos evitar essa areia movediça que nos afoga. E tem escrito uma placa nela dizendo assim: Deus nos abandonou. Nós, como filhos de Deus, enxertados no corpo, não vamos nos entregar a essa mentira do diabo. Se fizermos isso, nosso problema será tomado de um sentimento de solidão. Uma coisa é enfrentar o desafio. São muitos desafios, né? Eu sei, eu também tenho os meus. Outra é enfrentar os desafios sozinhos. É uma coisa totalmente diferente. É algo que Deus não quer. Porque Ele disse, perto está o Senhor, Paulo disse. O isolamento cria um ciclo resultante de preocupação. Quanto mais a gente se isola, mais a gente mergulha e se afoga naqueles pensamentos e eles se tornam repetitivos. É isso que eu quero dizer, como cria um ciclo resultante, ou seja, ele vai aumentando, aumentando, aumentando e se repetindo. Em vez disso, vamos escolher ser a pessoa que se agarra à presença de Deus com ambas as mãos e dizer, Senhor, és tudo que eu tenho. Amém? O salmista diz, lá em Salmos 118, 6, diz assim, o Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Nada, porque o meu Deus não pode ser surpreendido. Se nós nos isolarmos, criamos um ciclo repetitivo e resultante de preocupações. Em vez disso, vamos escolher agarrar a presença de Deus com as duas mãos e com tudo que temos. Eu estive pensando, antes de escrever esse parágrafo aqui, sobre a palavra isolamento. Coisa da minha cabeça, tá, gente? Acho que isso não faz o menor sentido, mas para mim fez todo o sentido. E eu queria dividir com vocês. O isolamento pode gerar ansiedade, claro. Então eu pensei muitas vezes que já pensei isso, olha, eu não estou sozinho. Eu tenho muitas pessoas comigo. Eu tenho famílias, assim, esposa, filhos, irmãos. Eu tenho muita gente comigo. Mas muitas vezes nós estamos isolados na mente. Então eu fiz um trocadilho com a palavra isolamento e chamei ela de isolamente. Às vezes nós estamos com a mente isolada. Muitas vezes até daqueles que estão conosco dentro de casa. O que tem nos preocupado, irmãos? Falo isso com tanto temor, porque eu tenho tanto para aprender sobre isso. O que tem nos preocupado? O que tem gerado vamos dizer assim, esse estresse nosso no dia a dia, essa inquietação? Nossas esposas e esposos sabem? Eu pergunto isso com carinho. Eles sabem o porquê disso? Os nossos pais sabem? Os nossos líderes sabem? Por tantas vezes estamos rodeados de pessoas e nosso comportamento de estresse, inquietação, que é fruto de uma ansiedade não controlada, nos leva a tratar muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor de uma forma errada. A gente chega a machucá-los, fala coisas que não gostaríamos. Mas eu pergunto,
Será que eles têm ideia do que estamos enfrentando na vida e aqui dentro? Me arrisco a dizer que muitas vezes não. É tão mais fácil quando a gente decide não manter a nossa mente isolada. Porque talvez muitos de nós possamos ser aqueles que estão cheios de pessoas. Mas a mente, às vezes, está isolada. Então, isolamento está repreendido. No nome de Jesus. Precisamos dividir as nossas cargas e não viver com a mente isolada. O Senhor está perto e Ele se manifesta quando pedimos ajuda. Ou os dois, ou um dos dois. Simplesmente abrimos nossas preocupações. O Senhor se manifesta quando aqueles que estão ao nosso redor sabem o que está passando, inquietando a nossa mente. Porque essas pessoas, muitas vezes, são auxílio de Deus para que a gente possa exercer a nossa tarefa que Paulo deu para ser uma pessoa amável e vencer a ansiedade, que é deixar o Senhor estar perto, próximo, junto do nosso dia e das nossas atribuições. Amém? Assim não devemos andar sobre a ansiedade. Devemos calmamente apresentar nossas preocupações a Deus, porque Ele está tão perto quanto a nossa próxima respiração. Já passou. A minha próxima respiração que eu falei já passou, e essa agora também. O Senhor está perto de nós dessa forma. Essa foi a lição que nos tranquilizou, dada com o milagre dos pães e dos peixes. Um evento criado, na minha concepção, peço licença, eu vejo muito isso nesse texto, para falar ao coração ansioso, que muitas vezes é o meu. Jesus pediu aos seus discípulos que fizessem o impossível, irmãos. Impossível. Alimentar 5.000 pessoas. Rosa sabe, né? Rosa alimenta 300 e sabe como é difícil, né? Imagine Jesus chegar e dizer assim, olha, a gente vai alimentar 5.000 pessoas. Fala sério, né, gente? Isso é 1/6 do que cabe na Ilha do Retiro, veja, é muita coisa. Fala sério, né? Lá em João 6, ele relata isso, né? Jesus chega com esse pedido para os discípulos, né? Jesus, lá em João 6, a partir do 5, ele fala assim, vou ler mais rápido aqui, tá? É um texto conhecido, a gente vai acompanhando juntos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, olha aí, Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? E aí mas Jesus dizia isto para testá-los, né? Claro que ele já sabia o que fazer, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Irmãos, se você se colocar num contexto dessa situação, isso é uma coisa, isso não existe, gente. Você tem 5.000 pessoas, aí alguém chega, imagina o Paulinho chegando para você e dizendo assim, e aí, Rafinha, como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Eu ia dizer, eu sei, gente, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Mas é claro que se tratava de Jesus, né? E aí ele fala, aqui está um menino, Pedro, né, fala, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para 5.000 pessoas, né, gente? Isso não alimentava nem a mim, se tivesse com muita fome. Jesus disse, faça com que todos se sentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que tinham todos comido. Sobrou muita comida, irmãos. Jesus estava disposto a alimentar toda a multidão. Já os discípulos, não. Se a gente for ver o relato
dessa passagem no Evangelho de Mateus, Mateus 14:15, traz para a gente mais uma informação a respeito dessa situação. Mateus escreveu assim: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde, mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. O restante a gente já conhece. Mas a informação nova é que os discípulos já chegaram dando uma solução, né? Como quem diz assim, ó, tem 5.000 pessoas aqui, esse lugar é deserto, já é tarde, é perigoso, está ficando tarde. Vamos fazer o seguinte, Jesus, ó, vamos mandar esse pessoal ir embora para que eles vão andando aí pelas aldeias e possam encontrar o que comer. E o restante a gente já sabe, né? Que Jesus fala, olha, Simão fala, tem 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, ele já sabia tudo o que tinha que fazer. Só que o que a gente pode perceber aqui? É possível perceber uma certa inquietação ali dos discípulos, uma ansiedade nas palavras dele. Existia uma pressa de se livrar daquela multidão. Eu imagino o que eles estavam pensando, porque eu me identifico com eles aqui. Os discípulos viam um lugar cheio de pessoas famintas, com o estômago roncando. E você sabe que as pessoas, quando ficam com fome, a gente experimenta isso todos os dias, né? Logo ficam com aquela expressão de raiva. Imagina, você está esperando o jantar, e o jantar não sai, o jantar não sai, o jantar não sai, o jantar não sai. Só que não é só 6 pessoas que tem na sua casa, eram 5.000. Tá certo? Então, isso era amplificado, né? E talvez os discípulos tenham arrumado um jeito de lidar com aquele tumulto. Eles estavam com todos os motivos, né, para se sentirem, eles estavam inseguros. Então, eu acho que eles pensaram assim, olha, são 5.000 pessoas, vamos dispersar esse pessoal, já vamos chegar falando para Jesus. Mas eles conheciam Jesus de perto. Perto em letras garrafais, assim, negrito mesmo. Eles conheciam Jesus de perto, irmãos, de perto. Será que eles não tinham os mesmos motivos para se sentir em paz sobre a resolução dessa demanda? Eles sabiam o que Jesus podia fazer. A gente vai fazer um relato de algumas coisas que eles viram Jesus fazer. A essa altura, com a experiência que eles já tinham vivido com Jesus, eles sabiam que Jesus podia realizar o impossível, que foi o que ele fez. Ele realizou o impossível. A essa altura, irmãos, eu fiz uma lista aqui de 10, vou ler rapidamente, tá? Só vou recitar e dizer o que foi que aconteceu. O que os discípulos já tinham visto Jesus fazer? Mateus 8,3 tinham visto Jesus curar a lepra. Mateus 8,13, curar o servo do centurião sem ter de estar ao lado da cama desse servo. Mateus 8,15, curar a sogra de Pedro. Mateus 8,26, acalmar um mar violento. Mateus 9,7, curar um paralítico. Mateus 9,22, curar uma mulher doente, já há 12 anos. Mateus 9,25, ressuscitar uma menina dentre os mortos. Marcos 1,25, expulsar um espírito imundo. Marcos 5,15, curar um homem endemoniado em um cemitério. João 2,9, tinham visto Jesus transformar água em vinho. Eu coloquei 10 porque 10 é meio que um número perfeito, assim, né? 10, 10, tal. Mas está escrito, irmãos, está escrito que não é possível colocar em relatos todas as obras que o nosso Jesus fez. Esses homens tinham visto muito mais do que está escrito até então. Esses homens conheciam Jesus de perto. Eles estavam próximos a Jesus. Eles eram um close friends de Jesus. Mas não era o close friends do Instagram, né? Porque o close friends do Instagram é assim, os seus amigos próximos veem o que você quer postar, né? Você escolhe alguns amigos para ele ver o que você quer postar. O close friend que eu estou falando é aqui, você pergunta a Jesus o que ele quer que você poste. Esses homens deveriam viver assim, quando estamos perto do Senhor. Foram muitos transformados depois por isso, né? Será que nós não somos muitas vezes esses homens?
não paramos para pensar em todas as coisas que já vivenciamos na nossa trajetória com Cristo. Às vezes a gente esquece. Infelizmente. Diante das situações, diante das inquietações, dos problemas, nós não paramos para pensar em tudo que já vivenciamos com Cristo. E somos tomados por aqueles pensamentos. Ocorreu alguém ali pedir ajuda a Jesus? Em vez de confiarem em Cristo, tiveram a audácia de dizer ao Criador do mundo que nada poderia ser feito, porque não tinha dinheiro suficiente. Nem 200 denários, Senhor, é possível para alimentar essa multidão. Precisamos orar, irmãos, pedindo, se nós estivermos longe, clamar ao Senhor por essa aproximação, para que nós sejamos pessoas amáveis, ponderadas, temperadas, e tenhamos o Senhor perto, para que não andemos ansiosos, inquietos por coisa alguma. Se, por algum motivo, estivermos perto, irmãos, acharmos que estamos perto, mas não a tal ponto, pode ser o caso de muitos, né? Nós estamos perto, mas não a tal ponto de podermos ouvir a voz do Senhor nesses momentos, nos lembrando das suas obras milagrosas que já foram feitas em nossas vidas e na vida daqueles que nós conhecemos. Nós podemos, com fé, hoje, não deixe para amanhã, pedir ao Senhor uma maior aproximação. Nós já te conhecemos, Senhor. Te temos perto. Mas nesses momentos eu não tenho conseguido ouvir a tua voz, me lembrando dessas obras milagrosas. Vamos clamar ao Senhor para que possamos ouvir e nos tornar pessoas maduras em Cristo. Que temos o Senhor perto e não andam inquietos, inseguros, ansiosos por coisa alguma. Jesus nos lembra hoje, irmãos, para nós que já vimos muito dos milagres do Senhor na nossa vida, Ele nos lembra: vocês esqueceram quem eu sou. Vocês esqueceram, meus filhos, quem eu sou. Pois lembrem-se. Talvez a gente não esteja diante de 5.000 barrigas famintas, né? Mas estamos diante de um prazo que acaba em 2 dias, um ente que precisa de cura, um filho que está sofrendo bullying na escola, um cônjuge entretido com alguma tentação. Se por outro lado temos um problema, por outro, nós temos uma quantidade muito pequena de sabedoria, irmãos. Pequena de energia, pequena de paciência ou tempo. O que nós temos, como seres humanos que somos, não chega nem perto daquilo que precisamos para enfrentar essas situações. Temos um pinguinho e precisamos de uma quantidade enorme. Normalmente ficaríamos ansiosos, pediríamos a Deus para dar um jeito no problema e dizer: é muita coisa para mim, Jesus. Dessa vez, no lugar de começar com o que temos, com o problema que temos, vamos começar pensando em Jesus, pensando nas suas riquezas, nos seus recursos e na força que Ele pode nos dar, e em tudo que já vivenciamos juntos com Ele. Antes de abrir o livro da razão, antes de abrir o livro, só são 2 dias, eu não tenho como fazer em 2 dias. Nós vamos começar a abrir o nosso coração para o Senhor. Antes de contar as moedas ou as cabeças, nós vamos contar o número de vezes em que o nosso Jesus nos ajudou a encarar o impossível. Amém? Irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui é algo que precisa ser experimentado. Eu sei que é algo que precisa ser vivido, é algo que precisa ser mergulhado.
e só uma vida dedicada ao Senhor constantemente pode fazer com que a gente viva isso de uma forma plena. Estava pensando que isso pode ser quando você começa a correr. Quando você começa a correr, você anda e corre. Você anda e corre. Depois, você consegue correr por 5 quilômetros sem parar. Isso é um feito incrível. Apesar de você ter feito isso para Manuel, isso seria engatinhar em 40 minutos. Mas você conseguiu. Mas você permanece buscando, permanece treinando, a tal ponto que você consegue, milagrosamente, correr 42 quilômetros com muitos, não são atletas, muitas pessoas correm em 3 horas e meia. Nossa, é muito rápido. Mas essas pessoas não começaram correndo 42 quilômetros em 3 horas e meia. Essas pessoas começaram andando e correndo. Andando 100 metros, correndo 100 metros. Andando 100 metros, correndo 100 metros. Se nós estivermos nessa relação com o Senhor, não falo da vida, mas eu falo dessas inquietações, dessas coisas que mexem com a gente. Muitas vezes a nossa vida são caixas, assim, né? Nessa área é ok, mas nessa eu preciso ainda um pouco, ou totalmente, da obra do Senhor, né? O Senhor nos lembra hoje que talvez não seja da água para o vinho. Talvez Ele queira que a gente ande 100 metros e corra 100 metros. Ande 100 metros e corra 100 metros. Até que vamos correr 5 quilômetros em 40 minutos. E vamos sendo cheios da presença do Senhor. E tendo experiências com Ele. E lembrando das suas obras milagrosas. E diante do desafio de hoje, eu lembro o que Ele fez ontem. E assim eu vou sendo renovado. Não vou isolando a minha mente. Vou abrindo a minha mente para aqueles que estão ao redor. Recebendo ajuda. Recebendo o carinho de Jesus através da igreja. Amém? Antes de se lançar de cabeça, irmãos, com medo nas situações, Deus nos chama a olhar para cima com fé. Vamos nos voltar para Deus, para o nosso Pai, a fim de obter ajuda. Amém? Eu encontrei, irmãos, uma história que relata bem como eu queria encerrar essa palavra dada pelo Senhor para mim. Amém? A história fala sobre... Eu vou ler a história, tá? Fala assim, um dia, imagine que sou eu, tá? Um dia eu encontrei um grande toco em um campo aberto, perto de casa, e tentei desenterrá-lo. Veja, quem nunca? Eu já fiz isso várias vezes. Eu lembro, quando a gente chegou na chácara, tinha um toco, a gente foi para lá só, não foi, Joel? Correndo agora, porque já... A gente chegou, tinha uns tocos gigantes lá, e eu lembro de um toco que todo mundo tentou, todo mundo bateu. Rapaz, não tinha jeito para sair aquele toco. Jorge não está nem aqui, mas Jorge passou um tempão, gente. Se Jorge não conseguiu, é porque o negócio é intirável. Você tem que chamar Jesus, viu, para estender a mão lá. Rapaz, depois imagina um toco desse, certo? Então, imagina que eu empurrei ele, a gente puxou, usou um pé de cabra nele durante horas. Mas as raízes eram profundas e grossas, que simplesmente eu não conseguia arrancar o toco do chão. Eu ainda estava pelejando com ele, quando meu pai chegou em casa do escritório. Chegou o meu pai. Olha só, chegou o meu pai do escritório e começou a ver todo o meu esforço, se aproximou para observar e disse: eu acho que já sei qual é o seu problema. Aí eu perguntei para ele, qual é? Ele disse, você não está usando toda a sua força. Eu me irritei e disse para ele que havia trabalhado duro e por muito tempo
Não, disse ele, você não está usando toda a sua força. Quando me acalmei, perguntei a ele o que ele queria dizer e ele respondeu, você ainda não me pediu para ajudar. Nós somos os filhos, Deus é o nosso Pai. Quantas situações nós temos Deus perto, mas precisamos dele mais perto, para que Ele nos ajude a tirar esses tocos que estão com raízes profundas. Esse negócio, irmãos, de administração de ansiedade, a administração entre aspas, né? Enfim, esse negócio de ansiedade é como arrancar tocos do chão. Algumas das preocupações têm sistemas de raízes profundas. Extraí-las é uma tarefa muito árdua, muito difícil. Na verdade, pode ser o desafio mais difícil de todos, mas nós não precisamos enfrentar esses desafios sozinhos. Vamos apresentar o desafio ao nosso Pai e pedir a Ele ajuda. Ele irá resolver o problema? Sim, Ele irá. Ele irá resolvê-lo imediatamente? Talvez, eu não sei. Ou talvez parte do teste seja um grande curso avançado de paciência. Mas durante o processo, nós queremos estar com Deus. E uma coisa é certa. A calma contagiante que Paulo descreve, a amabilidade, o comportamento temperado, a maturidade que ele descreve, virá à medida que voltamos todas as áreas da nossa vida para Deus. Amém? Jesus falou, irmãos, em Mateus 11, 28. Jesus falou em Mateus 11, 28, assim, texto lindo, né? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, Jesus está de braços abertos para nós, nos esperando, para que a gente possa desfrutar da sua presença, para que nós possamos desfrutar do amadurecimento como homens e mulheres de Deus. Amém? Aleluia, Senhor. A paz de Deus derramada está em meu coração, em meu coração. A paz de Deus excede o meu pensar e guardará o meu coração. Perto está o Senhor, eu não andarei ansioso por nada, em tudo, porém, entregarei minhas orações com ações de graças, eu não temerei. Seguro estarei. A paz de Deus, a paz de Deus derramada está em meu coração, em meu coração. A paz de Deus excede o meu pensar e guardará o meu coração. Perto está o Senhor,
Eu não andarei ansioso por nada, em tudo, porém, entregarei minhas orações com ações de graças. Eu não temerei, seguro estarei. Eu buscarei teu reino, eu buscarei teu reino e tua justiça. Só me resta em ti confiar. Eu buscarei teu reino e tua justiça. Só me resta em ti descansar. Eu buscarei teu reino, Senhor. Eu buscarei teu reino e tua justiça. Só me resta em ti confiar. Eu buscarei teu reino e tua justiça. Só me resta em ti descansar. Perto está o Senhor, eu não andarei ansioso por nada, em tudo, porém, entregarei minhas orações com ações de graças. Eu não temerei, seguro estarei.